Convido os irmãos para abrirmos a palavra do Senhor na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículos 15 ao versículo 17. Dando sequência, portanto, à série de exposições, vamos refletir acerca da plenitude da paz, da palavra e do nome de Jesus Cristo. Diz assim o texto sagrado: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Como vimos na semana passada, em Colossenses 3, versículos 12 ao 14, são lá definidas, no texto aqui, no contexto remoto, as 5 virtudes, portanto, que constituem a roupagem da nova natureza que os crentes receberam em união com Cristo. São marcas próprias, efetivamente, do caráter de Deus revelado em Cristo Jesus, que os crentes são chamados a refletir, portanto, nas vidas, suas vidas e também nos seus relacionamentos. Em Colossenses 3, aqui agora, versículos 15, 16 e 17, o apóstolo Paulo, ele passa do caráter para a conduta dos crentes. Primeiro, ele foca na mudança, nas virtudes próprias daqueles que nasceram de novo, que estão em união com Cristo, mas agora ele vai falar da conduta daqueles que estão em Cristo. E ele destaca aqui 3 marcas da plenitude que nós temos em Cristo, na nossa união com Cristo. A paz de Cristo, a palavra de Cristo e também a plenitude do seu nome, como está no versículo 17. Então, mais uma vez, para refrescar a memória, eu vou ler o versículo 15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Esta paz é a paz de Cristo, porque foi Ele que nos deu. É o que lemos em João 14, 27. Jesus disse aos seus discípulos: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Esta é a paz de Cristo. E como que é a paz de Cristo? Como é esta paz? A paz de Cristo é diferente de qualquer outro tipo de paz ou de discurso de paz que ouvimos neste mundo. Jesus dá-nos uma paz especial que ele chama de minha paz. Eu vos dou a minha paz. Portanto, ele dá-nos a sua própria paz pessoal. Não é apenas a ausência de aflições, de lutas, não é disso que se trata, é uma sensação de integridade, uma sensação de bem-estar, completude, totalidade. E é mais ainda do que isso, é a presença de Cristo. Como lemos em Efésios 2,14, Cristo é a nossa paz. Ele é a sua paz, meu irmão, Ele é a sua paz, minha irmã. A paz e a presença de Deus estão associadas, tanto no Velho como no Novo Testamento. Temos um exemplo clássico, por exemplo, texto de Números, não é? Versículos 24 ao 26, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a
A paz. A presença de Deus e a paz estão associadas. Cristo, Deus conosco, Ele é a nossa paz. E o que devemos fazer com essa paz? Sabemos como ela é, mas o que devemos fazer? A paz de Cristo, ela deve ser o árbitro em nossos corações, como está aqui no versículo 15, o árbitro em nossos corações. Devemos deixar a paz de Cristo controlar a nossa vida, governar a nossa vida. A paz de Cristo deve reinar nos nossos corações. Este é o ponto. Qual é o sentido aqui? Deixar a paz de Cristo ser o árbitro no seu coração no meio dos conflitos da vida. Temos decisões, temos situações na vida, e que a paz de Cristo seja a reguladora, aquela que deve prevalecer e aquela que também seja o árbitro dos nossos corações nas decisões que vamos tomar na nossa vida, para decidir o que é certo, sempre o que é certo, à luz desta paz que nós temos de Cristo. Quanta miséria, não há dúvida nenhuma, evitaríamos se a paz de Cristo fosse o árbitro dos nossos corações. Se Ele arbitrasse nossos corações, se a sua paz reinasse, quantas palavras, nós iríamos segurar? Seguraríamos, portanto, muitas palavras. Quantas vezes, quantas noites sem dormir, renunciaríamos se fizéssemos isto? Se deixássemos que a paz de Cristo arbitrasse em nossos corações. Quando a paz de Cristo vai embora, meus irmãos, quando a paz de Cristo sai do nosso coração, nós podemos saber que alguma coisa está errada na nossa vida. Geralmente, quando perdemos esta paz de relacionamento com Deus, alguma coisa não vai bem. Quem obedece à vontade de Deus tem paz interior, mas quando saímos da vontade de Deus, perde-se essa paz. Um outro detalhe importante como consequência é que sempre que houver um conflito de motivos no nosso coração, a paz de Cristo tem que entrar e decidir efetivamente o que deve prevalecer. Nunca dar um passo sem estar em paz, com a paz de Cristo, confirmando aquela decisão no coração. Agora, obviamente que precisamos ter cuidado com a falsa paz, porque existe uma falsa paz. Jonas, por exemplo, vemos isso no livro do profeta Jonas. Jonas desobedeceu a Deus, Deus mandou que ele fosse a Nínive, ele vai no sentido contrário, e na narrativa, no texto, ele é encontrado no porão de um navio, surrado debaixo da tempestade, em desobediência a Deus. Ele estava a dormir tranquilo, na falsa paz do seu coração. Então é possível ter uma falsa paz, uma espécie de anestesia, uma espécie de fuga da realidade diante de situações de desobediência a Deus. Isso acontece, infelizmente. Há outro elemento que é envolvido aqui também, se nós temos a paz de Cristo governando nossos corações. Se tivermos a paz no coração, certamente estaremos em paz com a igreja também. Quando nós estamos em paz, com a paz de Cristo no nosso coração, não temos paz também na igreja. Não podemos ter a paz de Cristo no coração, não podemos ter essa paz e, ao mesmo tempo, estarmos em guerra com os irmãos. Que paz que eu tenho no coração, agora parto para cima no conflito. Quer dizer, não funciona. Essa paz é estranha, ela não é a paz que está aqui retratada. Somos chamados, como está no texto, a constituir um só corpo, como está no versículo 15. Seja a paz de Cristo o árbitro no vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo. Tem uma implicação também eclesiástica, a paz de Cristo nos nossos corações. Portanto, a nossa relação com os membros da congregação deve ser de harmonia, deve ser de paz, se temos a paz de Cristo. Um outro detalhe importante é que, se estivermos fora da vontade de Deus, certamente nós entraremos em discórdia entre nós e desarmonia na igreja. Literalmente, Jonas pensou, nessa falsa paz dele, que ele estava em paz, quando, na verdade, o seu pecado provocou uma grande tempestade que prejudicou não somente ele, mas os que estavam à sua volta também.
O segundo aspecto do texto, versículo 16, diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente, em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então, da paz de Cristo, no versículo 15, nós passamos para a mensagem de Cristo. Da paz para a mensagem. A palavra de Cristo habite em vós, a palavra logos aparece aqui, essa é a palavra que aparece aqui, essa mensagem de Cristo. O genitivo aqui, de Cristo, refere-se de uma forma mais geral ao evangelho sobre Cristo e centrado em Cristo Jesus. Portanto, a mensagem sobre Cristo, que ela habite nos vossos corações, que a palavra de Cristo more em vós, é o que ele está a dizer. Não como um hóspede que passa 1 ou 2 dias. O hóspede fica 2 ou 3 dias ali. Em alguns casos, a palavra de Cristo só habita nos domingos de manhã, mas a ideia aqui é a palavra de Cristo habitar, morar, né, e jamais sair dessa casa. Habitar no nosso coração. Como é que nós podemos permitir, então, que a palavra de Cristo habite em nossos corações, habite ricamente em nossos corações? Como é óbvio, devemos começar pela leitura diária das Escrituras. O irmão, a irmã, tem este hábito de ler as Escrituras todos os dias? Ler, meditar e orar a partir do texto lido, ler a Sagrada Escritura é necessário para que a palavra de Deus habite em vós ricamente. A Bíblia não é difícil de entender, embora haja passagens mais difíceis de entender, de interpretar. Mas ela, de um modo geral, não é um livro difícil de entender. A maioria das pessoas, infelizmente, incomoda-se com aquelas passagens das Escrituras que elas não conseguem entender. Há passagens difíceis de entender e a maioria focam muito nas passagens que elas não conseguem entender. Mas quanto a mim, pessoalmente, eu sempre notei que as passagens das Escrituras que mais me incomodam são aquelas que eu entendo. Essas são as que mais me incomodam. Não as que eu não entendo, mas aquelas que claramente eu entendo e vejo que eu estou em falta. E preciso corrigir, e preciso submeter a minha vida à vontade de Deus revelada na Escritura. A Bíblia, ela é compreensível, nós podemos compreendê-la. Precisamos ser confortados, precisamos ser confrontados pela mensagem, pelo ensino da Bíblia, não é? Como é apropriado para nossas vidas em vários aspectos. Então, devemos fazer isto, ler as Escrituras. Contudo, meus irmãos, também devemos perceber que a leitura não garante que a palavra de Deus vai habitar em nós ricamente. Então, não basta ler a Bíblia. Não é uma garantia de que, se eu sou um leitor das Escrituras, que todos os dias eu leio uma porção da Escritura, que a palavra de Deus vai habitar ricamente no meu coração. A citação paralela a esse texto, note a estrutura lá de Efésios, capítulo 5, versículos 18 e 19, a relação é muito, a lista, né, dos mesmos resultados do preenchimento é muito semelhante ao que aparece aqui. Assim como o Espírito Santo enche a vida e conduz a salmos, hinos, cânticos espirituais, a submissão, assim também a palavra de Cristo habitando no nosso coração conduz a salmos, hinos, cânticos espirituais, gratidão a Deus, como vemos aqui no texto. O resultado é o mesmo. E a Escritura nos ensina que a Bíblia deve ser lida sob a influência do Espírito Santo. Aliás, a palavra de Deus sem o Espírito Santo, ela não causa nenhum efeito. É o Espírito Santo que pega essa palavra e aplica no nosso coração. É o Espírito Santo. E aí vemos uma série de teólogos e nas declarações de fé, as mais conhecidas na fé evangélica, todas elas afirmam a necessidade da obra do Espírito Santo em pegar essa palavra, e nós somos de novo gerados pela palavra e mediante a obra do Espírito Santo, que aplica em nós essa palavra. Então ela deve ser lida também sob a influência do Espírito Santo. A riqueza vem quando, à medida que nós somos entregues ao Espírito, meditamos nas passagens curtas que estamos a ler, não precisa de ler
uma porção muito grande, uma porção curta. O irmão leu, meditou, sob a influência do Espírito Santo, o irmão está memorizando esse texto bíblico e depois fazendo o que o texto diz, praticando, não sendo apenas um leitor ou um ouvinte, mas um praticante da palavra de Deus. É uma questão, portanto, aqui do coração, é a participação cheia do Espírito Santo, Espírito de Cristo, em sua palavra no seu coração. Esse é o modo pelo qual a palavra de Cristo pode habitar ricamente nos nossos corações. E ser cheio da palavra de Deus também estende-se especialmente a um aspecto muito importante, que é o resultado, que é a adoração. E aqui vemos isso claramente, a adoração aqui coletiva da igreja, no contexto congregacional. Olha o que diz o texto, no versículo 16: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus, com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Primeiro, a expressão ensinar, ou seja, o ser cheio da palavra de Deus tem como consequência o aconselhamento mútuo e a adoração congregacional. Essa expressão aqui, ensinar e admoestar, e também cantar, devem ser considerados meios pelos quais se pode permitir que a palavra de Cristo habite em nossos corações, em nosso meio. Portanto, lemos a Bíblia, meditamos nela, praticamos ela no poder do Espírito Santo, e a consequência é o aconselhamento mútuo. Encorajamos uns aos outros, exortamos uns aos outros, e salmodiamos, cantamos louvores a Deus. Quando estamos a louvar na congregação, estamos a edificar uns aos outros, a participar desse ambiente de adoração a Deus e de edificação mútua. A igreja toda reunida, uma espécie de discipulado coletivo. E sempre que a palavra de Deus, sempre que ela foi recuperada, ela é recebida com grande alegria. Sempre. E é inevitável essa expressão em cânticos de louvor. Não tem jeito. A reforma protestante, a reforma da igreja cristã, estamos no mês da reforma, ela trouxe um avivamento, um renascimento da música para a igreja. Quando nós pensamos, por exemplo, no avivamento wesleyano, não pensamos apenas em John Wesley, mas também no seu irmão Charles, que deu-nos grandes hinos, maravilhosos hinos, que ao meditar nas Escrituras, ao ser levado a uma expressão de louvor, ele registrou, escreveu, e hoje temos um grande legado de hinos maravilhosos, clássicos, do seu irmão. Portanto, quando a palavra de Deus ela habita ricamente dentro de nós, nós queremos cantar. É uma expressão natural, é por isso que os crentes cantam tanto. Por que crente canta tanto, irmão? Porque a palavra de Deus habita ricamente no coração deles. É por isso que eles não têm a boca fechada. Porque o que está dentro flui da vida dele. Em dois níveis. Ele fala de Deus e ele louva a Deus. É uma consequência pela obra do Espírito Santo no coração. Quando as nossas vidas estão cheias da palavra de Deus, nós não podemos, meus irmãos, nos mover sem derramar isso em cânticos de louvor ao nosso Deus. A vida transformada, então, por Cristo, orientada pela palavra de Cristo, ela expressa a sua gratidão através de salmos, hinos e cânticos espirituais, como o texto aqui diz. O Evangelho produz alegria de viver. A obra de Deus em nós, pelo Espírito Santo, quando a palavra de Deus habita em nós, essa paz de Cristo está em nós, temos a alegria de viver. O cristão espiritual canta porque ele tem a alegria da salvação. É por isso que cantamos. Eu estou a dizer isso porque uma vez, uma pessoa nos Açores, eu não posso dar muitas referências, porque pode alguém encontrar aqui, ele não era crente, a esposa sim, e a esposa cantava no louvor, uma bênção. E ele então, um dia disse, vocês cantam muito, cantam, vocês não cansam de cantar, quer dizer, porque ele ia à missa e não tinha tantas participações musicais, e na igreja se canta, e aqui cantamos até pouco.
Precisamos cantar, precisamos louvar a Deus. E no versículo 17, vemos um outro aspecto fundamental que tem a ver com a plenitude do seu nome. Diz assim: e tudo quanto fizerdes, seja em palavra ou em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Por outras palavras, tudo o que fizerdes, faça-o na natureza e no sabor de Jesus. Tudo quanto fizer, faça-o em nome de Jesus. Palavras e ações aqui não se referem a liturgias ou ordens de culto. Não tem nada a ver aqui com a pregação e a ceia, não tem nada a ver aqui num contexto de adoração coletiva, num culto dominical. Palavras e ações é uma palavra, esses dois termos aqui têm a ver com a abrangência da vida. Tudo que eu fizer, não só pregação, atos de culto, participar do culto. Aliás, a dinâmica da nossa vida acontece para além do culto, não é? Estamos aqui agora sendo alimentados, edificados. Esse momento é um momento especial. Os meios de graça são administrados, a ceia do Senhor, a pregação, a oração. É muito importante esse momento, mas todo o resto é vivido no dia a dia. E isso tem que acontecer no dia a dia. Portanto, num contexto mais abrangente, ele estava falando de palavras e ações. A adoração também deve integrar o que fazemos na nossa vida diária. Toda a vida como um culto. Toda a vida vivida diante da face do Senhor, para a glória de Deus. Palavra ou ação, então, envolve tudo na vida. Ações podem ser pregar, com certeza, ensinar, comer, exercitar-se, conduzir, limpar a casa, fazer compras, visitar, trabalhar. Tudo isso. Praticar desportos, atividades em geral, seja futebol, como também, nesse caso, pescaria, quem gosta de pescar, literalmente tudo. Nossas palavras, por outro lado, se todas as ações praticadas por um cristão devem ser em nome do Senhor Jesus, ou no sabor, na natureza que seria Jesus a fazer aquilo, nossas palavras também são tudo que falamos ou aquilo que escrevemos, ou digitamos, teclamos. Escrevemos, não é? Nos nossos computadores. Tudo que dissermos, ou tudo que fizermos deve ser feito em nome de Jesus. Esse é o ponto. Então, quando nossas vidas estão cheias de Cristo, o louvor ao seu nome, em palavras e em ações, inunda nossos caminhos, trazendo refrigério para todas as pessoas à nossa volta. Se o irmão é assim, se o irmão tem a paz de Cristo, se a palavra de Cristo ricamente abundantemente, ricamente está no seu coração, e se tudo que o irmão faz, seja em ação e em palavras, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero estar perto do irmão, porque o irmão é uma pessoa extraordinária, maravilhosa. Quem não quer estar perto de alguém assim? Uma pessoa assim, ela eleva a nossa vida. No versículo 15, termina, sede agradecidos, ou seja, grato. E no 16 conclui, com gratidão no vosso coração. E no 17 conclui, dando por ele graças a Deus Pai, ou dando graças a Deus, o Pai, por meio dele. Ou seja, nós temos 3 vezes ser agradecidos, com gratidão no coração e dando graças a Deus por meio de Jesus Cristo. O ato de dar graças envolve tudo que os crentes fazem. Então, no versículo 17, fornece um mandamento positivo aqui, que corresponde ao negativo que nós vemos em Filipenses 2,14. Fazei tudo sem murmurações. Ser grato é fazer tudo sem murmuração. Positivamente, ser agradecido. Negativamente, seguindo o mesmo princípio, fazendo tudo sem murmurações. Irmãos, conviver com um murmurador não é fácil. É difícil até conviver consigo mesmo, se nesse caso é o murmurador que está a operar. É difícil, o ambiente fica tenso. O texto está a convidar-nos aqui a sermos pessoas gratas.
E, obviamente, quem tem a paz de Deus no coração, a palavra de Cristo ricamente no coração, e faz tudo em nome de Jesus, é uma pessoa grata. Só uma pessoa grata pode fazer isso. Quando agradecemos a Deus, nós estamos a mostrar que Ele é glorioso. A gratidão, ela torna belo tudo aquilo que nós fazemos. Ninguém pode glorificar a Deus com um coração ingrato. O irmão acha que é possível? Glorificar a Deus com um coração ingrato? Meu coração não é grato, mas eu vou agora cantar um hino para Deus. Não funciona, meus irmãos. Temos a tendência de rejeitar o bem que Deus nos oferece. Deus está nos dando um bem agora. Temos a tendência de rejeitar este bem, porque naquele exato momento esperávamos outro tipo de bem. Não era isso que eu queria, não, Deus. Você me deu isso. Em vez de ser grato pelo que eu recebi, eu estou chateado que Ele não deu o outro que eu estava a pensar que eu devia ter. E em vez de nos enchermos de gratidão pela graça e bondade de Deus, vivemos cegos por aquelas necessidades não atendidas. E a alegria, ela não pode crescer no nosso coração, no nosso interior, se existir lá ingratidão. Não dá para ser alegre e ingrato ao mesmo tempo. O irmão quer ser feliz? Seja grato. O irmão quer experimentar essa graça, e graça sobre graça no seu coração? Leia a Bíblia, encha sua mente, seu coração da palavra de Deus e louve a Deus. Enquanto você louva, Ele te abençoa, Ele te fortalece, Ele te renova. Então, nós precisamos focar aqui mais no que temos do que naquilo que não temos. E se há alguém aqui hoje que ainda não se arrependeu dos seus pecados e não creu no Senhor Jesus Cristo, é impossível ter esta paz, porque esta paz, ela foi realizada pela vida e a obra de Jesus Cristo na cruz. Aquele que se arrependeu dos seus pecados é reconciliado com Deus, tem paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Se alguém que ainda não se arrependeu e não creu em Jesus, precisa ser justificado pela fé, precisa se render a Cristo. E a paz que Ele dá, o mundo não tem. A paz que Ele dá, o mundo não pode dar. A paz que Ele dá, ninguém pode tirar. Quem tem essa paz, irmãos, pode ser provocado. O irmão já foi provocado alguma vez? Já foi provocado? E quem tem a paz de Cristo, mesmo debaixo de provocação e desafios, sofre, é natural, mas essa paz continua. É esta paz que nos dá a medida de alegria para suportarmos as maiores adversidades. Mesmo nas maiores adversidades, temos uma medida de alegria, porque temos a paz de Cristo no nosso coração. Temos paz com Deus e o Deus da paz conosco.